Boa noite. Na apresentação de hoje do canal do YouTube do professor Simvaldo, eu quero falar sobre este livro de autoria da historiadora, da professora Miriam Bondi, que é também escritora, memorialista e arqueóloga. Ela é especializada em pós-graduada em arqueologia brasileira e escreveu esse livro, que é um livro muito completo sobre Mangaratiba. São, são muitas páginas, material bem produzido, são 119 páginas, uma bibliografia, um arquivo, repositório completo, uma documentação fantástica com muitas fotos, imagens de Mangaratiba. A história de Mangaratiba por seus patrimônios histórico-culturais. Aqui nós temos um capítulo que fala dos patrimônios culturais e materiais de Mangaratiba, os sítios históricos mais antigos de Mangaratiba, Sambaqui de Guaíba, sítio pré-histórico, sítio histórico Engenho de Itacuruçá, sítio histórico da Praia de Armação, Ilha de Marambaia, sítio arqueológico das ruínas da Praia de Saí, sítio arqueológico do Vale do Rio Saí, sítio histórico da Fazenda Cruz das Almas, Morro do Conguinho, sítios históricos do Batatal, Ingaíba e sítio histórico do Regente Feijó, Praia Grande, Ilha de Itacuruçá. É um livro fantástico, é um livro muito bom que eu recomendo. Não, é um livro imprescindível para quem gosta da história do Brasil, do Rio de Janeiro e quem é apaixonado principalmente por Mangaratiba, pela Costa Verde. Aqui tem uma reprodução da capa do livro e uma reprodução aqui do brasão heráldico do município de Mangaratiba, que aliás é um brasão, um dos brasões mais bonitos, muito bonito mesmo. Você acha esse brasão lindo, esse de Mangaratiba. Vocês observem aqui que tem o brasão heráldico, quando ele é bem elaborado, como nesse caso aqui, no caso o brasão de Santa Cruz também, que é um dos mais bonitos, é, é uma síntese iconográfica, uma síntese ilustrativa, né, imagética da cidade, do bairro, do município, do estado, né? E aqui vocês têm uma síntese realmente da história de Mangaratiba. O brasão heráldico do município de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Escudo no estilo português. Esse escudo no estilo português, vocês observam que na parte inferior do escudo, ela é um pouco arredondada, né? E o escudo francês, ele tem uma pontinha no final, é diferente. Então os escudos eles mudam muito. Os escudos holandeses, ele já é mais elaborado. Então ele é encimado por coroa mural de 5 torres. Vocês estão lá em cima, né? Designando os distritos, que são 6 e não 5. São 2, 4, 5. Quer dizer, são 6 distritos. São eles distrito de Mangaratiba, distrito Conceição de Jacareí, Itacuruçá, Muriqui, Serra do Piloto, Praia Grande, composto por Praia Grande e Saí. As 3 estrelas em campo azul evidenciam os municípios de Angra dos Reis, Itaguaí e São João Marcos, os quais pertenceram a Mangaratiba. Os tributos indígenas, arco, flecha em Campo Verde, falam dos tamoios, tupiniquins, donos da terra. Em Campo Vermelho, o símbolo da Companhia de Jesus salienta a atuação dos jesuítas, fundadores da Capela de Nossa Senhora da Guia, que é a paróquia lá de Mangaratiba, né? O mar ondoso, em cores prata e azul, carregado de um peixe robalo, representa a riqueza marítima em pescado de qualidade. O café frutado lembra a riqueza do passado. As folhas da bananeira, a riqueza do presente. As datas 1534, época em que foram doadas as capitanias hereditárias envolvendo a região. Agora, aqui fiquei na dúvida, até depois eu vou consultar a Miriam, porque no brasão consta 1831 e aqui 1813. Eu acredito, alguém errou aqui, ou foi na descrição do brasão,
ou no próprio brasão. 1813, a emancipação política por força da lei do dia 11 de novembro. O escudo português em toda a sua plenitude lembra a origem lusitana de nossa pátria. Então, esses escudos, nesse formato desse escudo, como eu falei aqui, é um pouco arredondado, é que é o escudo lusitano, o escudo português. Mas realmente é um brasão muito, muito importante. Esse IHS aparece também em Santa Cruz e aparece em Itaguaí, porque é a marca exatamente dos jesuítas. É muito bonito. Mangaratiba, 1534. Aqui tem a cópia da onde foi tirada e a data de 26 de novembro de 2016. Esse é o brasão que vem logo na folha de rosto do livro da Miriam Bondi. Mas quem é Miriam Bondi? De quem se trata? É uma historiadora, como eu falei, é uma arqueóloga, é também memorialista, professora. E eu tirei aqui um texto de um site, Vivências e Memória, né? Então, historicamente, isso aqui ela falando, né? Narrativa dela. Historicamente, minha família é muito antiga na cidade, no distrito de Muriqui, anterior à emancipação política. Os Bondi vieram da ilha de Malta em 1828. Apesar da família ser poderosa na cidade, dona das terras do Saí, meu tataravô comprou uma fazenda em Muriqui, que foi ficando como herança da família. Muriqui era uma fazenda só. Nasci nessa propriedade que foi repartida entre os irmãos e depois vendida. Meu pai se preocupava com a preservação da região, nunca quis vender nada, então tinha muita terra com quintal e cachoeiras. Fui criada na roça, com bois, cavalos e bananas. Estudei o ensino fundamental em Muriqui, na escola do Barros, e passei a frequentar o centro quando comecei a namorar o meu primeiro marido. Esse texto que eu falei que está aqui em Vivências e Memória, e também a Miriam, recentemente numa entrevista no podcast do Jornal Atual com o meu amigo Marcelo Godinho, ela também faz referência a essa presença da família já em 1828. Continuando aqui, continuando a narrativa dela. E aqui tem uma foto da Miriam segurando um outro livro também da sua autoria, A Freguesia de Mangaratiba na Independência do Brasil. Foi publicado em 2022, no Bicentenário da Independência. Então tem lá o livro, a capa do livro que nós estamos nos referindo, e o livro também mais recente de 2022. O trem de Mangaratiba era considerado um dos passeios mais bonitos, porque vinha à beira-mar e se você se sentasse na porta, muitas vezes a onda batia e explodia em cima de você. Realmente fantástica essa descrição, porque eu, ainda pequeno, adolescente, né? E também ia namorar lá para a ilha, para Ibicuí, Praia Grande, e viajei muito nesse trem chamado Macaquinho até Mangaratiba. É uma viagem lindíssima, lindíssima. Uma pena que eles retiraram, né? Usava muito o trem para ir à vila estudar e namorar. Com a chegada da Rio Santos e o fim do trem, tudo mudou. Realmente, infelizmente, mudou não para melhor. Lembro de ter uma conversa com Cícero na época da construção da estrada. Com tanta gente reclamando, ele recomendou: deveriam deixar um pedaço de terra sem asfaltar, só para o povo lembrar como é que era difícil antes. É verdade. O pior que veio com a estrada foi o crescimento desordenado. Da Praia do Saco até Jacareí foram sendo criados resorts e condomínios caríssimos, dos mais caros do país. As populações que moravam ali, colonos da terra que plantavam, foram sendo retiradas. Lembro que o Luiz Perequê, de Paraty, tem uma música perfeita sobre a construção da Rio Santos, das pessoas que foram trabalhar sem ter direito a quase nada. A cidade não conseguiu se conectar com a Rio Santos. O último ônibus para Muriqui sai 9 horas da noite, então as pessoas se amontoam em carros e Ubers porque não tem como contar com eles. Então essa é a continuação do texto que eu tirei do Vivências Memória
narração da própria Miriam. Continuando, no passado, vinha de Muriqui para a vila de trem. Quando comecei a namorar o primeiro marido, aos 16 anos, ia para o cinema, para os bailes do clube e frequentava a praça, a praia. Estudei e me tornei professora da rede pública. Por meu amor pela cidade, acabei indo trabalhar com o patrimônio na Fundação Mário Peixoto. Trabalho com a memória da cidade, gosto, investigo tudo. Fui atrás da memória do cinema e queria algum objeto de acervo de cinema para a fundação, mas ninguém sabe de nada. Sinto saudade do vôlei na praia do Carnaval e do Clube Náutico, com os bailes, festas e eventos. O Carnaval na cidade hoje acontece por obra de algumas poucas pessoas que não querem que a festa morra. Mas os clubes foram morrendo, não só em Mangaratiba, mas no Brasil como um todo. Aqui é o caso, por exemplo, de Santa Cruz, já que nosso canal se refere a Santa Cruz, né? O Carnaval, por exemplo, nós tínhamos aqui na rua principal, que era Felipe Cardoso, não existe mais. Sinto saudades do que vivi na juventude, na época em que comecei a namorar meu ex-marido. Mas, ao mesmo tempo, ficamos com aquela Mangaratiba saudosa na cabeça e não nos damos conta de que ainda é uma ótima cidade. Realmente, Mangaratiba é uma cidade muito, muito acolhedora, muito bonita. Em 2019, Miriam Bondi foi eleita Conselheira Estadual do Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Esse texto eu tirei do Jornal Atual, né, daquela época, de 19 de setembro de 2019. A escolha, esse é o texto do próprio Jornal Atual, a escolha aconteceu durante a reunião extraordinária do Conselho Estadual de Políticas Culturais, realizada na Biblioteca Parque do Estado. É aquela biblioteca que fica ali perto da Central do Brasil, aliás, uma biblioteca muito bonita. E tem esse nome, inclusive, por causa do Darcy Ribeiro, porque quando eu era jovem, quando eu frequentava para fazer pesquisa na biblioteca, chamava-se Biblioteca Celso Kelly. E eu ia lá porque tem uma seção guanabarina, com acervo específico sobre a Guanabara, sobre o Rio de Janeiro, né? Então, depois que foi ampliada, ela se transformou numa biblioteca parque. E eu lembro quando o Darcy Ribeiro era secretário de Educação do Estado, ele dizia que sonhava de um dia poder fazer com que essa biblioteca tivesse conexão com aquelas pessoas que ficam ali no Campo de Santana e que pudesse levar uns carrinhos com livros para que as pessoas pudessem ler. Esse é o Darcy Ribeiro falando daqueles sonhos deles maravilhosos. Então já desenvolve há muitos anos em Mangaratiba o resgate do patrimônio cultural e material no município. A Miriam, né, porque ela foi escolhida conselheira. E valorizando, então, defesa da cultura das comunidades. Na nova função, Miriam traz para a cidade de Mangaratiba um importante incentivo para a manutenção das tradições municipais. Segundo noticiou o Jornal Atual de 19 de setembro de 2019, Miriam Bondi era a única representante da Costa Verde no Conselho Estadual de Cultura, que é uma grande conquista para Mangaratiba. Eu coloquei esta foto aqui e eu quero fazer uma referência especial. Sabe que jornal é esse, vocês aqui de Santa Cruz, do NOP, do Ecomuseu? Que jornal é esse que a Miriam está lendo e pesquisando e lançando ali no seu computador? É o Quarteirão. E aqui tem uma reportagem do Quarteirão do Hangar do Zeppelin. Aqui, ó, a reportagem, né? Vocês podem ter certeza que isso aqui é um quarteirão. Só não sei exatamente qual é o número do quarteirão, mas já é a edição do Jornal do Quarteirão. E aqui, encerrando no livro, falando sobre o livro, né? Os outros aspectos do livro, a história por seus patrimônios históricos culturais de Miriam Bondi. Neste livro, os leitores irão explorar os monumentos, prédios históricos, lendas locais, tradições culturais e personalidades que desempenharam papéis significativos na construção da história de Mangaratiba. Assim, esta obra celebra a riqueza cultural da cidade e convida os leitores a se envolverem com seu passado e apreciar a diversidade de influências que contribuíram para a sua formação. Livro
A história de Mangaratiba, por seus patrimônios históricos e culturais, Miriam Mondin é um mergulho cativante no passado da cidade. Por fim, este livro enriquece a compreensão da sua identidade e oferece uma apreciação renovada de sua história única e rica. Vejam aqui, no segundo capítulo, que trata do patrimônio ligado às antigas rotas econômicas de Mangaratiba, tem aqui falando sobre o sítio histórico da bateria do Pouso Triste, sítio histórico da Estrada dos Morais, Mangaratiba Centro, Estrada do Atalho, Vale do Rio do Saco, conjunto arquitetônico da Estrada Imperial, Cachoeira dos Escravos, Serra do Piloto, Bebedouro da Barreira, Serra do Piloto, Mirante Imperial. Quer dizer, cada uma dessas páginas, cada um desses capítulos tem um material interessantíssimo, tanto na parte ilustrativa, da iconografia, das ilustrações, das imagens, né, como também textual. Depois temos aqui um terceiro capítulo, estabelecimentos relacionados aos ciclos econômicos de Mangaratiba. Prédio do antigo engenho do Gago, senzala da Ilha da Marabá. Aliás, essa senzala da Ilha da Marabá eu conheci, ainda hoje existe a senzala porque ela está sendo ocupada pela Marinha. Mas eu estive lá na década de 60, fazia parte do grupo de escoteiros do mar Gaspar Bertone, e é um patrimônio fantástico. Muralha do antigo Trapiche de Mangaratiba, sítio histórico do engenho da Cachoeirinha, Vale do Saco, sítios históricos não identificados do Vale do Saco, Parque das Ruínas do Saco de Mangaratiba, sítio histórico da usina Força e Luz de Mangaratiba, Vale do Rio do Saco, fornos de carvão de Saí, ruínas da indústria de pescado de Mangaratiba, da Ilha de Guaíba, barracões de banana, Rio da Prata, do Pouso Triste. Aliás, por falar em banana, eu lembro da banatita, é uma bananada bem grossa que era vendida dentro do trem. Essa bananada era muito saborosa, era feita com a banana de Mangaratiba. E o livro tem tantas curiosidades explicando por que a denominação Mangaratiba, né? Mangarás, quer dizer, a terra que tem muitas bananas. Aí tem aqui muita coisa, não vou ler tudo, mas vou só ler os títulos do capítulo. Igrejas e capelas históricas de Mangaratiba. Depois temos monumentos em espaços coletivos em Mangaratiba. Inclusive nessa parte aqui do capítulo, quinto capítulo número 5, nos monumentos e espaços coletivos em Mangaratiba, logo começa aqui, Marco da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Porque um desses marcos, aquele marco que tem em frente ao quartel, é um marco referencial, né? É que existe esse do quartel, existe um outro ali na APA das Brisas, que nós já fomos lá e identificamos, e a Miriam, nas pesquisas, ela disse que tem um marco desse submerso, inclusive já foi objeto de pesquisa da Universidade, acredito que da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E exatamente era a divisória de Santa Cruz com no caso, as terras de Mangaratiba. Aí temos aqui prédios históricos do centro de Mangaratiba, acervo de bens móveis patrimoniais de Mangaratiba, para vocês verem quanta coisa tem nesse livro. Então, quem puder, quem tiver interesse, procura ver aí, porque tem os sites, para esse site que eu coloquei aí, da entrevista dela, ele também tem disponibilizando o livro. Então, fazendas históricas em Mangaratiba, construções do século XX que marcaram a história de Mangaratiba, casarões históricos, prédios históricos de escolas, patrimônios históricos e materiais em Mangaratiba. Aqui tem sobre o hino, sobre o brasão de armas, a bandeira e tudo isso, né? Depois tem tradições ligadas à religiosidade em Mangaratiba. Aí tem as festas religiosas, festas de São Pedro, dos Três Reis do Oriente, o tapete de Corpus Christi, enfim, as questões também, as festas carnavalescas. E para terminar, principais lendas de Mangaratiba, que acho interessante porque tem várias lendas específicas, por exemplo, lenda da pedra do banquete de Saí,
Lenda do Vento Vieira, de Muriqui, Itacuruçá. O Padre de Quatro Pés, do Mangaratiba, é uma lenda do centro de Mangaratiba. Lenda da Praia do Sino, a Ilha de Marabá. Aliás, essa Praia do Sino é uma praia lindíssima. Quando eu estive lá, ainda na década de 60, eu lembro que tinha aquelas conchas lindas, parecia concha de porcelana. Olha que coisa bacana. Aí tem as lenda das alminhas na Serra do Piloto, lenda de Pedro do Pouso Triste, lenda da Pedra do Pouso Triste, lenda da Cachoeira dos Escravos na Serra do Piloto também, lenda do Homem da Capa Preta, lenda do Poço Encantado e lenda do Escravo do Engenho, Fazenda de Santa Justina, Santa Isabel. Então, fica aqui essa dica, o livro A História de Mangaratiba por seus patrimônios histórico-culturais, da historiadora, da arqueóloga, da professora, memorialista Miriam Bondi. Quem puder, compre, porque é um livro essencial, um livro imprescindível que não deveria fazer, não deveria fazer parte, deveria fazer parte de todas as bibliotecas da nossa região. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.